Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da COP30, que vai ser um fracasso, meu amigo. Já estamos em cima da hora. A COP30 é agora em novembro. Nós estamos no final de agosto, setembro, outubro, novembro. Está em cima da hora. E apenas 47 países estão confirmados para a COP30. Sabe quantos países normalmente vão numa COP? 160. 160 é o número médio de países que foram nas COPs lá do Egito, da Escócia, de não sei aonde. As COPs todas que tiveram aí, as últimas, aí, encheu de gente, coisa e tal. 160 países para conversar. Você sabe que eu acho uma besteira esse negócio de COP, né? Eu já falei para vocês que eu acho que essa paranoia ambiental toda, não estou dizendo que não existe aquecimento global, existe. Eu só acho que é um problema que não se resolve com o governo. Esse negócio de achar que vamos legislar a saída desse problema não vai acontecer. Mas, assim, é um evento grande, é um evento que vai muita gente, é um evento que movimenta a economia da região, né? E agora, graças à idiotice do Lula, arrisca ser uma tragédia a COP30 aqui no Brasil, arrisca ser um flop completo. Num momento em que essa pauta ambiental já está sendo escanteada, tanto pela Europa por questão da guerra, quanto pelos Estados Unidos por questão do Trump. O Trump não leva a coisa a sério, e de novo, eu acho que ele está correto, tá? Eu acho que é um problema, o problema existe, mas a solução do problema não é política, a solução do problema é tecnológica. E na Europa, o problema da Europa é justamente que com a guerra da Ucrânia com a Rússia, a energia ficou complicada lá, então você vê a Alemanha voltando a usar carvão, a Bélgica voltou a ter usina atômica, um monte de países agora voltando, revisando as ideias aí sobre ambientalismo e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui, porque parece que o Lula pediu para a ONU bancar a hospedagem e a ONU pediu para o Brasil bancar a hospedagem. Tá aqui, ó. O Brasil quer que a ONU amplie a hospedagem de países na COP30 e a ONU pede que o Brasil subsidie a hospedagem na COP30. Ou seja, babou, meu amigo, deu ruim essa parada. Essa notícia foi sugerida por Eu Não Sou Cachorro Não, Stanley Ipkiss usando terno amarelo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, apenas 47 países de 160 foram confirmados para a COP30. Ok, é possível que outros ainda confirmem até novembro. Mas, de novo, novembro está logo ali, meu amigo. Daqui a 2 meses e meio, 3 meses mais ou menos. Mas tá chegando já, né? Ou seja, quando um país vem para uma COP dessa, para um evento desse, não é uma coisa fácil de organizar. Vem toda uma delegação, vem pessoas do país, vem segurança, vem um monte de gente. Então, tipicamente, esses países confirmam com antecedência e ajeitam as coisas com muita antecedência. A essa altura, já era para ter muita coisa confirmada. Já era para ter muitos países confirmados. A gente sabe que a ONU pediu várias vezes para o governo brasileiro para tirar a COP de Belém do Pará, porque, de novo, Belém do Pará é uma cidade ótima, uma cidade linda, realmente fazer uma COP no coração da Amazônia é uma ideia bacana, uma ideia legal, mas eles erraram porque faltou você ver o tamanho da coisa, ver o tamanho que é um evento desse tipo, né? O quanto que você precisa ter de estrutura para bancar um evento desse tipo, né? Como eu já falei para vocês, se tivesse feito o planejamento correto, poderia ter feito a COP lá em Belém, né? Era fazer como fez o planejamento das Olimpíadas, por exemplo. O planejamento das Olimpíadas, vocês sabem, não é feito pelo governo do país que faz as Olimpíadas, é feito pela própria FIFA e pelo Comitê Olímpico Internacional, a COI, né? E eles já sabem disso. Eles sabem que não dá para contar com hospedagem normal de um país, porque país nenhum, nem a cidade mais bem estruturada em termos de hotel, vai conseguir lidar com, de repente, milhares de atletas de vários países indo para um lugar e precisando alugar quarto, alugar casa, os preços irão explodir de qualquer jeito. Então, como é que eles fazem toda a Olimpíada? Fizeram aqui no Rio de Janeiro e fazem todas elas. Cria-se novos conjuntos habitacionais. Você cria um prédio, constrói um prédio novo do zero e usa esse prédio para as Olimpíadas, para ficar as delegações dos atletas, e depois você vende esses prédios como apartamento para os moradores da região. Pronto, resolvido o problema. Você acomodou aquele volume enorme, porque também não faria sentido construir um monte de hotel em Belém só para a COP, porque você constrói um hotel em Belém e depois esse hotel não vai ser viável, porque o fluxo normal de turistas em Belém não é tão grande assim, né? Deveria ser melhor, tá? Belém realmente é um lugar muito bacana, um lugar muito bonito de visitar, mas não vai ter tanto turista assim de uma hora para outra, e acabar falindo os hotéis. Então a solução é essa. Todo mundo sabe que é assim, isso é uma solução comum. Se o Lula tivesse feito isso lá atrás,
Lá, quando prometeu a COP30 em Belém, talvez desse tempo de fazer esse tipo de coisa. Agora já era, agora não dá tempo de fazer mais nada, né? Arrisca ser uma COP terrível, um flop completo, como diga-se de passagem, foi o flop também aqui do encontro dos BRICS, tá? Para quem não sabe, o encontro dos BRICS aqui no Rio de Janeiro foi um fracasso completo, tá todo mundo comentando aqui no Rio. Os restaurantes, eles contrataram um monte de restaurante para servir refeição para não sei quantas mil pessoas, não serviu nem metade, não chegou na metade os países presentes aqui no evento dos BRICS aqui no Rio de Janeiro, as delegações, os países e coisa e tal. Ou seja, flopou completamente o evento do BRICS aqui. E agora vai flopar a COP30. Por que tem essa flopação toda? Bom, o motivo é muito simples, né? É o pinguço corrupto que algumas pessoas acharam que ia ser uma boa ideia botar a porcaria de um pinguço corrupto na presidência do Brasil. Realmente uma situação totalmente fora do padrão, totalmente sem sentido. E você vê, né? O Putin não veio, o Xi Jinping não veio, um monte de gente não veio aqui no Brasil, e de fato ficou um evento apagado dos BRICS aqui, né? Não que eu ache que eu quisesse um bom evento, tá? Felizmente foi um evento apagado, eu quero que os BRICS se explodam mesmo. Um grupamento de ditadura sem sentido algum, um monte de ditadura quebrada, nenhuma delas... todo mundo quer a ajuda dos outros, mas ninguém pode ajudar ninguém, porque é todo mundo quebrado, né, nos BRICS, né? Enfim, agora, a COP30 é ainda mais danoso, por quê? Porque é um evento organizado pela ONU, tem todo ano, né? E depois dessa lambança que o Lula fez, dificilmente o Brasil vai ser novamente escolhido para um evento desse tamanho. Porque, por mais que se fale, não, mas aquilo ali foi culpa do Lula, o Lula que é um idiota que não sabe fazer essas coisas. Mas o nome do país fica marcado, né? O nome do país ficou marcado como o país que fez essa lambança. Aqui tem algumas obras que foram feitas aqui, a construção do Parque Linear da Doca, não sei o que lá. Teve algumas coisas feitas aqui, né? Alguns pontos lá da COP, bacana. Só que a questão toda é exatamente a questão da hospedagem. Fizeram um planejamento meia boca, não fizeram um planejamento completo, não consideraram a questão da hospedagem. Aqui, ó, a gente acredita que muitos países estavam esperando a reunião de hoje do Burô para ver o que teríamos como resposta. É uma inferência nossa. A ideia é que temos um grupo de pessoas para ligar para os pontos focais dessas delegações para saber o que está acontecendo, como vamos ajudar, disse o secretário extraordinário, o Walter Correia. Ou seja, o Brasil está dizendo que não, que ainda vão confirmar ainda e coisa e tal. Mas a verdade é que mesmo que confirme, mesmo que essa aqui exista, a COP vai acontecer, tá? De um jeito ou de outro ela vai acontecer. Igual o evento dos BRICS aqui aconteceu. Vai ficar vazio pra caramba, você não vai ver uma pessoa na mídia tradicional socialista falando que flopou completamente, mas, né, flopou. A gente sabe que flopou. E aí, como resolver o problema? A ONU pediu que o Brasil subsidiasse a hospedagem, já que o Brasil fez a lambança de não se preparar para o evento, que banque essa hospedagem dos outros países que querem ir, mas não tem dinheiro para ir, que está ficando muito caro ir para lá. O Brasil falou que não, o Brasil pede que a ONU amplie o auxílio à hospedagem de países na COP30. Então o Brasil está pedindo que a ONU aumente isso daí, né? E de novo, vai ficar a imagem do Brasil queimada nessa história. Eu também quero que a ONU se exploda. Tomara que seja um fracasso isso daqui também. Mas a verdade é que vai ficar, mais uma vez, a ideia de que brasileiro não sabe organizar as coisas, fica fazendo uma organização meia boca, né? De novo, vai ter a COP30? Vai ter a COP30. Vão dizer que foi um sucesso, vão mostrar um monte de coisa, não sei o que lá, mas a verdade é que a gente sabe que nesse momento, só essa confusão que está tendo com cancelamento e falta de confirmação e coisa e tal, isso já mostra o desinteresse total desse pessoal, já mostra o amadorismo do governo Lula, o amadorismo do cara lá do Pará, lá como é que é o nome do governador do Pará lá, nem sei qual é o governador do Pará lá, mas é ligado aos barbários, não é? Então, o amadorismo dessa turma da política brasileira, né? Enfim, tá o Brasil empurrando para a ONU empurrando para o Brasil, e nesse meio tempo vem cada vez menos gente. O tema ambiental já está meio fora de moda. Olha, no final das contas, eu acho que eu tenho que agradecer o Lula, né? Conseguiu afundar os BRICS, afundar a COP30, afundar a ONU, queimar a imagem da esquerda no Brasil completamente. Foi um trabalho de mestre, não é trabalho de amador, não, é trabalho de profissional. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.